Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós costumamos mergulhar em temas complexos, né? E poucos são tão universais e às vezes tão carregados quanto as dinâmicas de poder. É verdade. Elas estão em todo lugar. No trabalho, na família, na política, vão moldando as nossas interações de um jeito sutil, nem sempre óbvio. Exato. E a forma como a gente percebe e navega isso, nossa, pode ter um impacto enorme na nossa vida, no nosso caminho. Entender essas regras não escritas, sabe? As correntes ali por baixo, é fundamental. E para ajudar a gente a navegar essas águas, temos aqui alguns excertos de uma obra que, nossa, gerou muita discussão. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Ah, sim, um clássico moderno, por assim dizer. E a nossa missão hoje é fazer uma análise bem detalhada, quase uma aula mesmo, sobre o primeiríssimo princípio que o livro traz. A lei número 1, focada naquela relação delicada com quem está bem acima da gente na hierarquia. Ok? Vamos lá desempacotar isso. Pois é, essa primeira lei é bem direta ao ponto. Não ofusque o mestre. A ideia central, assim, é garantir que as pessoas em posições de autoridade se sintam confortáveis, seguras e, de fato, superiores quando a gente está por perto. Parece estranho, né? Numa época que celebra tanto o mérito individual. Sim, pode soar contraintuitivo, mas o argumento do livro é que ignorar essa sensibilidade dos superiores ao nosso próprio brilho, olha, pode ter consequências bem ruins. Desastrosas até. É quase um paradoxo. A gente é incentivado a dar o nosso melhor, a mostrar o que a gente sabe fazer, mas aqui a sugestão é tipo moderação. Uma moderação estratégica. Exatamente. E para ilustrar o perigo de não seguir essa regra, o material que a gente tem aqui traz um exemplo histórico muito forte. Nicolas Fouquet. Ah, o superintendente das finanças de Luís XIV na França. Esse mesmo. Fouquet era, sem dúvida, um homem assim, de uma competência e riqueza excepcionais. Inteligente, ambicioso e talvez um pouco cego pela própria, digamos, magnificência. Ele personifica bem esse talento que, mesmo sem querer, pode acabar provocando a própria queda, né? Perfeitamente. A história que ilustra isso gira em torno de uma festa. Fouquet decide inaugurar o palácio espetacular que ele tinha acabado de construir, Vaux-le-Vicomte. Ah, sim, aquela festa famosa. Famosíssima. Ele deu essa festa em honra do jovem rei, Luís XIV. E não foi qualquer festa, né? Falamos de algo numa escala nunca vista antes. Imagino, jardins imensos desenhados pelo Lenotre, que depois fez Versalhes. Exato. Uma peça encomendada especialmente para o Molière. Banquetes assim, luxuosos, fogos de artifício que iluminaram a noite toda. Uma demonstração clara de poder e, claro, de bom gosto. Qual era a intenção dele com tudo isso? Bem, a intenção do Fouquet, pelo menos do ponto de vista dele, né? Provavelmente era demonstrar lealdade, mostrar o valor imenso que ele tinha para a coroa. Tipo, impressionar o rei. Mostrar que a riqueza e os talentos dele estavam a serviço da monarquia. Quase certamente. Era uma forma de dizer: olha só como eu sou capaz, majestade, e tudo isso aqui é para você. Só que o efeito foi o contrário. Totalmente o contrário. Precisamente. Em vez de se sentir lisonjeado ou impressionado positivamente, Luís XIV sentiu-se pequeno, ofuscado. A festa, com toda aquela grandeza, pareceu menos uma homenagem ao rei e mais uma afirmação do poder, da riqueza e, talvez o ponto crucial aqui, do gosto superior do próprio Fouquet. Exato. Era como se o ministro estivesse brilhando mais que o próprio monarca. Que perigo! E o que é fascinante aqui, e central para essa lei que a gente está analisando, é a interpretação. A demonstração de capacidade, de generosidade do Fouquet foi lida como arrogância, como um desafio. Hum. Luís XIV era jovem, ainda estava consolidando a imagem dele de Rei Sol, né? E a opulência do Fouquet funcionou como um espelho que ele não queria ver. Refletia não a glória do rei, mas a do ministro. Feriu a vaidade real. Feriu a vaidade, mas talvez mais importante, tocou num nervo ali de insegurança sobre o próprio status, sobre a magnificência dele, que ainda estava, digamos, em construção. E a reação do rei? Foi imediata, implacável. No dia seguinte à festa, D'Artagnan,
Sim, o famoso capitão dos mosqueteiros prende Fouquet. Nossa! E a acusação? A acusação oficial foi de peculato, desvio de fundos do tesouro. O texto até sugere que talvez houvesse alguma verdade nisso, mas também indica que muitas dessas operações financeiras eram complexas, sabe? Às vezes feitas com conhecimento da coroa ou até em benefício dela. Mas a festa foi o estopim, então? A gota d'água. Foi o catalisador, exatamente. A acusação serviu como um pretexto muito conveniente. O julgamento foi longo, politizado e o Fouquet acabou condenado à prisão perpétua. Morreu lá, muitos anos depois. Que queda! Abrupta, total. Tudo por causa de um erro de cálculo sobre a psicologia do chefe. Exibiu o brilho dele de forma explícita demais. Exatamente. Ele não soube ler o ambiente, a sensibilidade do mestre. E a ironia final, que o material faz questão de destacar, é quase cruel, né? É pesada. Luís XIV não só eliminou o Fouquet, como ele cooptou o brilho dele. Como assim? Ele contratou os mesmos artistas. O arquiteto Levault, o pintor Lebrun, o paisagista Lenotre. Os mesmos que fizeram a maravilha de Vaux-le-Vicomte. E contratou para quê? Para construir Versalhes. Para construir Versalhes, o próprio símbolo do poder absoluto dele numa escala ainda maior. Uau! Versalhes se tornou a maior festa de todas, vamos dizer assim. Só que lá não havia a menor dúvida sobre quem era o Sol no centro do universo. Luís XIV aprendeu com o erro do Fouquet, ou melhor, com a reação que o erro do Fouquet causou nele mesmo. Perfeito. Ele garantiu que ninguém mais o ofuscaria. Absorveu e ampliou aquele esplendor que antes tinha feito ele se sentir pequeno. A lição aqui é brutal, né? O mestre pode até usar o seu brilho, mas ele não suporta ser ofuscado por ele. Sugere que a competência e a generosidade, quando a gente exibe sem cuidado, podem ser vistas como ameaças. A psicologia de quem está no comando parece ser o campo minado onde tudo isso acontece. Precisamente. O livro argumenta que, não importa a época ou o contexto, quem está no poder tende a ter um desejo forte de ser visto como a fonte principal de luz, de ideias, de importância. Mesmo que valorizem gente competente na equipe. Podem até valorizar, sim, mas só enquanto essa competência serve para realçar a grandeza deles, não para competir com ela. A insegurança, mesmo em figuras que parecem superpoderosas, é um fator chave por baixo disso tudo. Entendi. Quando um subordinado brilha demais, ativa essa insegurança. E aí, o que podia ser admiração vira ressentimento. Ou medo. É uma visão um tanto sombria da natureza humana no poder, né? Mas o material não para por aí. Traz um outro exemplo, talvez ainda mais direto, mais trágico, para reforçar esse ponto. E aqui a coisa fica realmente interessante. Qual o exemplo? A relação entre César e Borgia e Astorre e Manfredi. Ah, sim. Saímos da França do século XVII e vamos para a Itália renascentista. Outro cenário de jogos de poder implacáveis. César e Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Uma figura notória, né? Ambição, astúcia militar, crueldade calculada. E a história relevante aqui acontece quando Borgia conquista a cidade de Faenza. O senhor local era um jovem, Astorre Manfredi. O texto descreve ele quase como uma figura idealizada. Jovem, bonito, super popular com o povo dele. Com um carisma e um talento naturais, né? Que faziam ele brilhar sem esforço algum. Exato. E no começo, Borgia até demonstra clemência. Promete segurança, liberdade para o Manfredi. Um gesto que poderia parecer magnânimo, né? Vindo do conquistador. Poderia, mas conhecendo Borgia... Pois é, a promessa virou pó rapidamente. Manfredi e o irmão foram levados para Roma, presos no Castelo Santiello. Um ano depois, mais ou menos... O corpo de Astorre Manfredi foi encontrado no rio Tibre, com uma pedra amarrada no pescoço. A justificativa oficial, bem, se perdeu na história, mas a implicação no texto é claríssima. Qual a análise que a obra faz disso? Por que Borgia faria isso? A análise é que Manfredi foi vítima da própria excelência natural dele. Igual Fouquet, ele não precisou fazer nada de hostil ativamente. Foi só a presença dele. A mera presença. O brilho inerente dele, a beleza, a popularidade, o talento, tudo isso funcionava como um contraste desfavorável para o César e Borgia. Borgia, apesar do poder todo das conquistas, era conhecido por ser extremamente vaidoso, muito sensível a comparações.
A existência do Manfred tão naturalmente dotado fazia o Borgia se sentir, talvez, Menos impressionante. menos central. É perturbador pensar que o simples fato de ser admirável pode ser fatal num contexto de poder desses. Diferente do Fouquet, que agiu de forma ostensiva. Exato, O Manfred parece ter sido eliminado só por ser quem ele era. é isso. E isso reforça a tese central da lei. O perigo não está só nas ações que ofuscam, mas na própria percepção de superioridade do subordinado, intencional ou não. Faz sentido. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê um padrão, né? Seja a opulência calculada do Fouquet ou o carisma natural do Manfred, os dois acabaram ativando a insegurança e a vaidade dos seus superiores. E isso levou à destruição deles. E o livro argumenta que isso é uma dinâmica humana quase primordial em hierarquias. Exato. A necessidade do líder de se sentir o mais brilhante. E a ameaça que qualquer um representa se desafiar essa percepção, mesmo que sem querer. Ok, então se mostrar o nosso melhor pode ser perigoso, como é que a gente navega essa situação? Qual a estratégia que o livro propõe para lidar com um superior talvez inseguro ou vaidoso, sem sacrificar a nossa carreira ou o nosso bem-estar? É a pergunta de 1 milhão, né? Com certeza, o material avança com algumas sugestões. E, olha, algumas parecem saídas direto de um manual de intriga de palácio. Haha, pois é. As estratégias sugeridas são baseadas numa gestão cuidadosa das aparências, numa forma de dissimulação estratégica. Dissimulação? A ideia não é se tornar incompetente ou medíocre de jeito nenhum, mas sim controlar como e quando o nosso próprio brilho é percebido, especialmente pelo mestre. É inteligência social aplicada ao poder. Entendi. E quais são essas táticas? Uma das principais é fazer os superiores parecerem mais brilhantes do que eles realmente são. Como? Isso pode envolver coisas como, por exemplo, apresentar as nossas ideias de um jeito que o superior possa adotar como se fossem dele, ou pedir conselhos em áreas onde a gente até já sabe a resposta. Para dar ao superior aquela sensação de mentoria, de superioridade intelectual. Exatamente. O texto menciona explicitamente parecer menos inteligente do que se é. Mas isso não é um pouco redutor? Não limita o nosso potencial? É uma questão válida, com certeza. O livro parece argumentar que isso é uma tática de sobrevivência e, olha só, de progressão a longo prazo. Não se trata de ser menos inteligente, mas de parecer. É um jogo de percepção. Entendi a lógica. A ideia é que, ao permitir que o mestre se sinta seguro na superioridade dele, seja intelectual ou criativa, a gente ganha confiança e a boa vontade dele. E isso abre portas que talvez um confronto direto ou uma competição implícita fechariam na hora. A atribuição discreta de boas ideias ao chefe. Deixar ele levar os aplausos públicos enquanto a gente acumula influência nos bastidores. É outra variante disso, sim. Entendo a lógica pragmática, embora possa levantar umas questões sobre a autenticidade, né? Sem dúvida. Outra recomendação é a descrição sobre os próprios talentos, as conquistas, evitar a ostentação a todo custo e, voltando ao Fouquet, Evitar demonstrações de generosidade ou graça que possam eclipsar as do superior ou gerar comparações incômodas. Menos é mais, nesse contexto. É o oposto do erro de Fouquet. tipo, se for dar um presente pro chefe, que não seja algo tão espetacular que faça ele se sentir pequeno ou incapaz de retribuir à altura. Exatamente isso. E a obra também faz uma distinção importante entre a bajulação óbvia, sabe? Aquela que todo mundo vê e que pode ser até mal vista. Sim, pega mal. Uhum. E um cortejar discreto. Isso implica um reconhecimento mais sutil da importância do superior, uma atenção aos gostos, às opiniões dele, sem cair no servilismo explícito. É uma dança delicada. O exemplo de Galileu Galilei também entra aqui, né? Sim, é mencionado. Ele dependia do patrocínio dos Médici e de outras figuras poderosas para poder fazer as pesquisas dele. E ele teve o cuidado de dedicar as descobertas astronômicas, tipo as luas de Júpiter, que ele chamou de estrelas medicianas. Exato. Dedicou aos patronos. Ele fazia eles brilharem através das próprias conquistas científicas dele. Que estratégia! Galileu entendeu que a sobrevivência dele, a capacidade de continuar o trabalho, dependia de manter os patronos satisfeitos, se sentindo importantes. Ele não estava diminuindo a ciência dele de forma alguma, mas estava
embalando de um jeito que aumentava o prestígio de quem ele dependia. Isso levanta uma questão importante sobre o que o livro realmente defende, então. Não é necessariamente sobre ser desonesto, Não me parece que seja esse o ponto principal. mas sobre ser estrategicamente consciente do impacto que as nossas ações e qualidades têm nos outros, principalmente nos que têm poder sobre nós. Acho que é por aí. Disfarçar a própria força nesse contexto não é visto como fraqueza, mas como uma demonstração de controle, de inteligência emocional. Então, o objetivo final não é a autossabotagem, mas sim a gestão estratégica da percepção alheia. Controlar a narrativa do nosso próprio valor para evitar despertar aquela insegurança destrutiva nos outros. É essa interpretação que emerge da análise desses trechos, sim. O foco está em gerir as inseguranças, a vaidade, que são inerentes à condição humana, né? E que ficam ainda maiores com o poder. E ao permitir que os outros se sintam brilhantes. Ou, crucialmente, que sintam que brilham mais por nossa causa. Exato, a gente mantém uma forma de controle sobre a dinâmica. O argumento é esse, que assim se mantém uma forma de controlo. Evita-se o destino do Fouquet ou do Manfredi, não por falta de brilho, mas por saber como direcionar a luz. É um poder mais sutil, talvez, mas potencialmente mais duradouro. Então, o que a gente tira disso tudo? Se fôssemos resumir a mensagem central dessa análise da primeira lei de As 48 Leis do Poder, seria sobre a importância crítica da sensibilidade interpessoal, da gestão de percepções em qualquer ambiente com hierarquia. E eu diria que sim. O perigo de, sem querer ou não, fazer sombra em quem está acima é apresentado como algo bem real e com consequências que podem ser severas. O núcleo da questão é reconhecer e respeitar a fragilidade do ego, mesmo nas posições mais altas. É entender que a intenção por trás do que a gente faz muitas vezes importa menos do que a forma como isso é percebido por aqueles de quem a gente precisa do favor ou da tolerância. A insegurança alheia pode ser um campo minado, né? Com certeza. E as estratégias, por mais calculistas que possam parecer para alguns, apontam para moderação, para discrição, para a arte de fazer os outros se sentirem valorizados como ferramentas poderosas. Não é só evitar o erro do Fouquet, é cultivar ativamente uma dinâmica onde o nosso brilho contribui para o cenário, mas sem roubar o protagonismo principal. Exato. E talvez uma reflexão final para a gente levar dessa conversa. O livro sugere que essa dinâmica de não ofuscar o mestre funciona mesmo quando os líderes dizem abertamente que valorizam o mérito, a iniciativa, o talento. Mesmo assim? É o que se sugere. A questão que fica é até que ponto as estruturas de poder, mesmo as que se dizem meritocráticas, são influenciadas por essa necessidade humana, talvez inconsciente, de preservar a sensação de superioridade do líder. E qual o custo disso, individual e coletivo, de ter que gerir e, às vezes, diminuir o próprio brilho para navegar nessas estruturas? Exato. A verdadeira mestria, talvez, que fica nas entrelinhas, não seja só evitar ofuscar, mas conseguir que o mestre se sinta ainda mais brilhante por causa da nossa presença competente, mas cuidadosamente discreta. Fica aí para a gente pensar como essa tensão se manifesta nos nossos próprios contextos, né?